Olá, muito bem-vindo ao curso de Representologia e essa será a aula 3. Aqui quem fala com você é o professor Ricardo Cortez Lopes. Bom, até esse momento a gente viu aqui a representologia de um ponto de vista geral e hoje a gente vai ver a representologia do ponto de vista teórico. Vamos lá. Vamos começar esse módulo 13 então com uma retomada muito breve dos conteúdos anteriores. Bom, a gente viu até o momento que a representação ela é utilizada como um conceito ou uma ferramenta para outras disciplinas, né? E o nosso objetivo aqui é que a representologia, ou o ato falho, a representologia seja uma ciência que tem um objeto único, um objeto próprio, e que é um objeto complexo o suficiente para ser estudado por outras disciplinas. Porque se ele não for complexo o suficiente, por que eu vou fazer uma ciência dele? Eu posso manter dentro de uma teoria, como a teoria das representações sociais, ou posso manter como um conceito, que é o uso do Roger Chartier, por exemplo, que a gente viu eles todos na aula anterior. Então eu preciso que a representologia seja capaz de ter uma existência por si própria. Ela tem que ter um objeto que seja caro para ela e seja só dela. Vamos lá. Então o que você vai estudar aqui, tá? A gente vai estudar... Vou ter que aproximar um pouquinho, que tá muito... Eu fiz muito pequeno o slide. A gente vai ver então da teoria para a ciência, os níveis de análise, a gente vai dar uma observadinha nos níveis de análise. A gente vai observar depois que uma das regras do método representológico é justamente os níveis de análise que existem nela, né? A gente vai ver na próxima aula e a gente vai aplicar aqui diretamente, tá? A partir dos modelos, dos estudos dos modelos. A representologia referencial, a representologia propriamente dita, a representologia dinâmica e a representologia elementar, certo? Esses são os tópicos dessa aula de hoje. Bom, então, antes de começar propriamente a ver a teoria, a gente tem que ver 3 conceitos básicos, né? Um deles é mais um princípio, mas eles servem como um conceito também, porque pode ser colocado na perspectiva de definição. Primeiro, a vida representacional, tá? Bom, o ser humano ele tem uma vida representacional, né? Eu vou dar só um exemplo bem extremo aqui, mas que vai servir para mostrar como a gente tem uma vida representacional. Sarah Winter, ela era uma ativista antes do movimento feminista e hoje em dia ela é um porta-voz do movimento conservador. Você vai observar que existem algumas mudanças que aconteceram durante a vida dela e você vai poder fazer uma biografia dela a partir das representações, por exemplo, tá? Mas a vida da representação, a vida representacional, ela não se reduz só ao indivíduo. Uma representação também tem uma história. É possível traçar uma história de uma representação do jeito que ela vai mudando, tá? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a representação de política. Ela tinha uma perspectiva lá na Grécia, tá? Por exemplo. Aí, com a Idade Média, supressão. Aí, com a Idade Moderna, representação. Tipo, vai tendo uma mudança possível, que inclusive quem estuda isso, tipo, quem estuda próximo disso, é a história das ideias e a filosofia também, que estudam essa parte. A representação, então, é um outro conceito importante, tá? Eu defino ela provisoriamente, a gente está na primeira geração de representologia, que é tentativa de duplicata intencional de algo que nesse processo acaba descrevendo e normatizando. Então, uma representação ela pode ser um retrato que reflete, né, busca refletir o que está acontecendo, no sentido de reflexão do espelho, ou ela pode ser também um padrão a ser seguido. Então, a representação ela pode ter essas duas facetas. A gente vai ver que o que diferencia a representologia das teorias é que as representações, quando elas são internas, elas precisam se alimentar. Elas têm que ser alimentadas para conseguir manter o núcleo figurativo dela interno e tem que ser ele ficar fixado, né? Eu vou explicar isso nos próximos slides. Bom, um outro conceito importante é o de referente, tá? O referente é aquilo que se representa, né? É como se fosse o molde. Ele é aquilo que vai ser duplicado. Eu tenho que deixar bem ressaltado que existem alguns referentes que não podem ser duplicados. No livro eu falo muito disso, porque eu tenho ali uma parte só falando sobre o que não pode ser duplicado. Então, se quem tiver curiosidade, pode ir lá ver.
e tem aqueles que são apenas você pode tentar uma aproximação com eles, tá? Então, só para dar um exemplo prático, política, por exemplo, vamos dizer que seja um referente, tá? Não tô falando que é isso, porque não é isso, mas digamos que ela seja um referente. Vai ter Aristóteles, vai ter o Weber, vai ter o Marx, vai ter o Schumpeter, vai ter um monte de autores que vão tentar fazer uma definição do que é política. E eles não vão chegar exatamente na política. A política ela é mais complexa do que a definição humana consegue dar. Então, só para vocês terem uma ideia de que o referente ele é isso. Ele é aquilo que se busca chegar através da representação. Mas a gente vai ver isso em prática agora mesmo. Bom, então vamos ver os tipos de representação. E basicamente existem dois tipos, tá? A interna e a externa. Qual que é a diferença delas, tá? A interna, ela é uma representação mental. Ela está no interior da mente humana individual e você não tem como saber uma representação interna mental de alguém, a não ser que essa pessoa comunique. Só que a comunicação que essa pessoa te passa pode estar ou ela pode estar enganada, né? Vamos brincar de Descartes. Ela pode estar enganada ou o inconsciente dela também pode estar intervindo nisso. Então, em teoria, você não conhece, você não tem garantia de que está conhecendo a representação interna mental de uma pessoa. Porém, ela pode comunicar ela. Eu disse que não é garantido, mas também não disse que é impossível, né? Então, ela tem que ser, além de ela ter essa característica de estar interna e só pode ser comunicada, ela tem que ser alimentada. Vocês vão ver ali que ela tem um núcleo que é um núcleo associativo de x igual a y. Eu vou mostrar ali para vocês. Esse núcleo ele se desmonta se ele não for alimentado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no modelo ali celular. Externa, a representação pode ser interna ou pode ser externa. Ela está expressa em alguma mídia, né? Eu coloquei ali na mídia, eu concretizei ela em algum objeto de comunicação. E o exemplo que eu gosto de dar é do Thor, né? Do deus lá nórdico. O Thor, ele é. Eu posso ter estátuas do Thor. Nem sei se existem, tá? Pode ser que existam, provavelmente existam. Mas também tem o super-herói da Marvel, que é o Thor. E tem outros Thors em outras obras, tá? Todos eles são representações externas. Ou seja, estão desenhadas, estão esculpidas e já estão comunicadas, já saíram na comunicação, já estão na comunicação. Então você pode tocar nelas. Essas são representações externas. Então a externa ela tá na comunicação e pode ser conhecida pelos sentidos, né? O que não acontece com a interna. Bom, os níveis de análise, então, como eu falei, é uma das 4 regras, né, do método representológico. E a gente vai ver que as representações elas podem ser analisadas em diferentes escalas e também em diferentes associações. Então, as representações elas podem estar individuais, tá, representando ali, fazendo o seu trabalho. Mas elas também podem se acoplar mas elas podem se acoplar em muitas partes, construir sistemas muito complexos. Então, as representações elas têm esse caráter de poderem ser vistas em muitas escalas, e a gente vai ver essas escalas de acordo com o tipo de representologia que se faz, né? E também a gente pode ver que tem que se separar os tipos de análise as que são modelares e as não modelares. Por quê? Porque eu utilizei para algumas delas a questão do modelo. Esse modelo, a gente vai ver depois, ele vai sendo modificado pelos diferentes estudos representológicos. Então, tudo que eu vou apresentar aqui é com base em pesquisas prévias que eu fiz. Pesquisas empíricas que eu fiz e fui montando os modelos com base nelas. A minha ideia é formar que seja um documento no futuro ou alguma coisa assim, em que as pessoas possam sugerir mudanças para o modelo. Talvez uma página do Wikipedia, não sei, alguma coisa assim. Que seja possível as pessoas contribuírem para a reformulação desses modelos. Mas isso é um projeto futuro, tá? E tem os níveis de análise que não são não modelares, tá? Vocês vão entender direitinho o que eu estou falando com isso, mas o que vai ficar muito claro no próximo slide, ó. Bom, representologia referencial.
A representologia referencial, ela se refere ao referente em si, tá? Eu tenho um errinho aqui no slide que eu não vi, mas acontece o seguinte, ó. Quando eu falo de um referente como a política, por exemplo, eu posso elencar muitas definições de política, tá? Reforçando que não é isso, é só um exemplo para ficar claro. Então, quando eu consigo elencar esse monte de representações de política sem fazer um estudo aprofundado e sem pensar a questão da dinâmica delas, como elas interagem, eu estou fazendo o estudo do referente. Porque eu estou estudando referente a partir das representações, mas eu não estou aprofundando as representações. O foco é no que aquele referente traz, no que aquele referente evoca de representações que já existem. Então, essa é um pouco a ideia da representologia referencial. Eu pego um referente e a partir disso eu consigo elencar. E daí disso, eu penso que é a área da representologia que mais consegue objetos diferentes, porque ela é mais livre nesse sentido. Então, se a representologia fosse uma expedição no meio do mato, a representologia referencial seria o membro da expedição que está indo na frente e cortando a floresta e os galhos para os outros passarem atrás. Então, a representologia referencial ela tem mais liberdade. Como ela não trabalha com uma leitura densa, eu posso pegar um referente qualquer para procurar o que se fala dele até o momento, certo? Então, é uma pesquisa científica no sentido de que ela levanta, mas ela não é, digamos que ela não é exaustiva em cada caso, mas ela é muito ampla, assim, eu consigo fazer verdadeiras nuvens de significação com base nela. Mas é mais isso, ela é mais um levantamento. Tem gente que pode chamar de estado da arte, tá? Mas eu acredito que é um levantamento prévio. Representologia estática, então, é o estudo da representação em determinado momento. Então, a representação ali é uma foto da representação. E aqui nesse slide eu vou tratar das internas, tá? Das representações internas. Depois eu vou mostrar as externas. O mundo externo está interagindo com a representação, tá? Esse aqui eu chamo de modelo celular porque ele tem ele funciona mais ou menos uma lógica de alimentação e a célula ela se alimenta, né? Então vamos lá. O mundo externo ele manda estímulos para a representação. A representação ela é composta por esse núcleo figurativo aqui, ó, x igual a y, tá? Então, um exemplo que nem a gente estava usando no termo da política. Política é igual rei. Política é igual povo. Política é igual anarquia. Tipo, são muitas possibilidades e isso é o argumento lógico da representação. O que vai acontecer? O mundo externo ele vai entrar aqui pelos elementos periféricos. Eu chamo esse elemento periférico aqui de uma espécie pode dizer, uma fronteira, tá? Porque esse lugar aqui, nesse primeiro momento estático, ele não é tão relevante, porque ele é só um espaço vazio. Mas no momento que vai ter uma representação sendo negada, que eu vou te mostrar aqui, essa periferia vai aumentar de tamanho. Mas nesse momento aqui, ele é só mais uma espécie de obstáculo que os estímulos externos vão levar para a célula, né? Que eu estou chamando de célula. O que acontece? O primeiro contato que os acontecimentos ou fatos ou coisa assim tem é com o armazenamento factual, tá? O armazenamento factual são um conjunto de fatos que o indivíduo, né, a representação considera fato, não necessariamente seja um fato, e ele vai bater com o que tem até o momento, né? Ele é um estoque responsivo. Que daí o que vai acontecer? A partir desse primeiro contato, vai ter o julgamento moral, tá? Será que o que aconteceu no mundo externo é corroborado pelo que o estoque está colocando internamente? Bom, no momento que tiver uma resposta positiva, a representação está alimentada, tá? Não precisa mais fazer nada porque o x igual a y ficou mais xy do que nunca. Mas o que acontece se o x não está igual ao y nesse acontecimento? Bom, ele vai para um julgamento moral, tá? Esse julgamento moral é dizer se aquilo ali é verdade, é justo, é correto, tá? Nisso pode acontecer dois processos. Ou bem vai para a região de bode expiatório,
que daí é uma exceção, né? Realmente é a mesma coisa do Pichon Rivière, né? Da psicologia grupal. Quando ele vai para o bode expiatório, significa que ali foi uma exceção. Vou dar só um exemplo prático. O céu é azul. Céu igual azul. Se tu vê um céu verde, tu pode achar que aquilo ali ou o céu vai ser verde de agora em diante, nesse caso céu igual verde, ou tu pode pensar que aquele dia foi um dia anônimo, não, um dia diferente. Pode muito bem falar que alguém derrubou uma tinta verde no céu, tá? É um exemplo idiota, mas tipo, só para vocês entenderem. É um bode expiatório. Não quer dizer que o céu seja verde, mas aquele momento foi verde, mas não quer dizer que seja. Então aquele indivíduo, ele não é que ele contrariou a regra, é que ele não tá na regra. Tipo, ele é desprezível nesse sentido. Bom, aí o que vai acontecer? Conseguimos então ver que é isso, né? Que ele é só um bode expiatório, ele não contradiz a representação. Então ele vai ali para o armazenamento de outras representações. A representação, ela tem um estoque ela tem um estoque de fatos ali, de acontecidos, ok, tem. Mas ele também tem um estoque de representações que não são aquilo, são um histórico de outros X e outros Y. Bom, vamos dizer que a representação é o X. São estoques de outros Y. Então, tem um Z, um M, um N. Todas elas são representações que estão inativas. Entendeu? Então, a ideia vai para esse espaço aí, e daí tu sempre tem os fatos que corroboram e as representações que absorvem aquilo que não colabora. Então, vamos dar um exemplo. Religião. Melhor ainda, Deus. Vai ter ali uma representação, o cara tem uma representação de Deus monogâmico. Ele sabe que existe o Deus que é monogâmico, não, monoteísta. Essa parte a gente corta ou deixa, né? Depende de quem, dependendo da edição. Mas é monoteísta, tá? Tem a representação Deus igual monoteísta. Agora também existe a relação Deus igual politeísta. E existe Deus igual não existente. Tipo, dentro da todas as representações elas se conhecem entre si, né? E daí elas estão armazenadas dentro ali como estéreis. Elas não têm valor simbólico para aquele indivíduo. Bom, o que acontece, gente? Isso tudo, esse processo desemboca na identidade global do indivíduo, né? A gente está falando de representações internas, então são as da mente. E daí, nesse momento, então, ela é uma representação interna. Ela tá ali formulando a identidade do indivíduo. Então, é uma identidade global. Ela tá ali alimentando a identidade global, se ele vai continuar com aquilo ou se ele vai mudar de ideia, tá? Vai mudar de representação. E aí a história representacional segue em frente, tá? Bom, aqui à direita eu tô mostrando para vocês uma representação que, quando existe uma negação desse núcleo, tá? Então, ali eu botei X maior ou igual a Y, tá? Então, veio ali o mundo externo, o armazém do movimento factual negou, e o julgamento moral aconteceu e o bode expiatório não aconteceu. O que acontece? A periferia aumenta. A periferia aumenta porque o armazenamento de outras representações ela vai para a periferia. Ela deixa de ser uma coisa invalidada e ela passa para um lugar onde ela pode ter alguma validade. Então o indivíduo nesse momento ele está quase entrando em trânsito, porque o que ele tinha de muito certo já não está tão consolidado. A representação não foi alimentada. Então, como a representação não foi alimentada, isso vai ter uma identidade global que vai ficar em dúvida. Então, pelo menos com aquilo. Aí vai depender da força das outras representações. As representações que já estão consolidadas com seus reservatórios factuais vão conseguir dar conta de compensar aquela representação que foi abalada. Tudo isso, eu acho que dá para se pensar isso lá no futuro com mais cuidado, com mais calma, com mais profissionais, né? E eu também vou estudar isso ao longo do tempo, né? Tá. Então a gente falou das representações internas, também existem as representações externas, né? Externas que estão fora do
da mente humana e pode ser comunicadas, tá? Elas estão ali disponíveis para quem conseguir chegar até elas através dos sentidos. E daí essas representações elas não são lineares que nem as outras, elas também não precisam ser alimentadas, porque elas já estão consolidadas, né? Elas já estão consolidadas na estrutura delas, na mídia delas já está consolidada, então elas não precisam desse trabalho constante de alimentação, né? Claro, conservação é uma coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de patrimônio, a gente tem que conservar o patrimônio. Mas essas representações, elas por si só, elas não precisam dessa corroboração o tempo inteiro, tá? Então por isso que elas têm uma estrutura de coxa, eu chamo de coxa de retalhos, porque cada pessoa que vai olhar essa representação externa, ela vai acabar colocando algum tipo de significação em cima dela, né? Então eu trouxe ali para vocês verem que, primeiro, limitações da mídia, né? Então, um papel, por exemplo, ele tem um problema de se deteriorar rápido. A madeira, por exemplo, ela expressa muito bem algumas coisas por a gente conseguir talhar ela. Porém, também ela não tem uma duração muito grande, né, ao longo do tempo. E a madeira também é muito inflamável, por exemplo. São limitações que a mídia encontra que tem a ver com como você vai conseguir expressar sua representação. É mais fácil eu expressar minha representação no modelo 3D, que eu posso programar os pontos, ou é mais fácil eu expressar minha programação num bloco de pedra? Bom, qual será que dá menos trabalho para fazer? Provavelmente o modelo 3D dá menos trabalho para fazer na parte técnica, na parte técnica mais difícil, mas é a que dá menos trabalho e a que mais dura, entre aspas. Porém, também eu preciso de eletricidade para conseguir tomar contato com essa representação. Então, só para vocês verem que existem limitações nas mídias, né? E daí, percepção do outro também, né? Se eu tenho uma peça ali de um lado político, a outra pessoa do outro lado político também vai ter limitações de compreender aquilo como uma coisa viável. Então, acaba sendo também uma limitação a percepção do outro. Cognição também, que nem eu tinha falado naquele outro momento. E o X e o Y, a cognição eu já tinha falado no outro slide, né, do intermediário cognitivo. Mas o X e Y está perdido ali no meio. Então, isso porque nem sempre a intenção histórica por exemplo, se for uma representação histórica, ela nem sempre ela é visível na cara, assim, nem sempre ela está explícita. A representação ela vai ser mais forte contanto que ela consiga mostrar esse XY, às vezes sem mostrar de fato esse XY, né? Então o XY está um pouco escondido. O resíduo factual dela, ela tá ali dentro, ela também está expressa nessa coxa de retalhos que tem. Eu botei esses elementos da representação, mas aí tem os outros elementos, né? Que não são representacionais. Nessa representação fica, né, nessa representação externa isso fica muito claro. Mas às vezes nesse resíduo factual ele tá ali também. A historicidade dele tá ali, dos fatos que levaram ele a ser construído, né? Então o trabalho com a alvenaria, por exemplo, numa obra de alvenaria, o trabalho com a pedra, tudo isso são resíduos factuais que elas ficam escondidas, né? Até o Marx, por exemplo, Marx ele chamava isso, né, de alienação, né, do fetiche, né? Que o trabalho humano sumia por trás daquilo. Porém, o resíduo factual do autor, seja aquele que fez, né, que ele possui, porque para fazer essa representação externa, em primeiro momento ele precisou de uma representação interna, né? Ele precisou projetar aquilo. Então, no que ele projetou, ele também coloca nele o resíduo factual e também tem os resíduos factuais da própria mídia, que também jogam a favor dela ser mais expressiva ou menos expressiva da ideia, né? Conexões com sentidos também tem a ver, né? Porque se o sentido da visão, por exemplo, ele é o que alcança mais indivíduos, né? Porque quando uma coisa pode ser vista, ela pode ser vista ao mesmo tempo por muitas pessoas, por exemplo, tá? E agora uma coisa que é tocada tem que ser tocada por uma pessoa de cada vez, entendeu? Para ser ouvido também, para ser ouvido a pessoa tem que estar ali perto o suficiente para a onda chegar nela. Então, os conexões com sentidos fazem toda a diferença. Se você escutou só uma parte da representação, por exemplo, pode ser que você não tenha uma compreensão exata da representação. Se você viu só uma parte da representação,
da representação externa, pode ser que você não tenha ideia da mensagem como um todo. Então, o sentido também. O sentido também. Enfim, o diálogo também, né? O diálogo ele tá ali no sentido de que você pode ter uma percepção da representação externa, tá? Formular uma representação externa. Só que daí você fala com outra pessoa e daqui a pouco ela te mostra uma outra perspectiva e você ressignifica completamente aquela representação. Então o diálogo também, ele tá ali produzindo representações para o estoque ali, que podem sobrepujar o estoque e se tornar a representação em si, ou podem ir para lá para o estoque representacional. Enfim, esses X aí são espaços em branco que eu deixo para o futuro para ser preenchido, mas a princípio são os elementos não representacionais, e esses aí, as representações externas são essa coisa esquisita aí, que não se alimenta, né? Mas tá aí produzindo significações também. Agora a gente pode partir para o próximo nível de análise. Tá, agora vamos para a representologia dinâmica. A representologia dinâmica, então, ela lida com as interações das representações entre si. Então, qual que é a ideia? A representologia dinâmica, ela vai estudar como as representações elas estão produzindo, estão se alimentando, estão se retroalimentando e estão produzindo sistemas. Então, aqui nesse desenho vocês estão vendo que eu tenho aqui é um estudo modelar ainda, tem modelos. As representações elas estão aqui interagindo umas com as outras, elas estão utilizando os estoques factuais delas, ainda está muito próximo, né? Elas estão dividindo, elas são um sistema, e daí elas estão. Só que daí o que acontece? Elas estão recebendo aportes externos de estímulos externos. Elas, para começar, elas têm duas mediações, tá? Intermediário cognitivo, que aqui sim importa, tá? No outro também importa, mas é que no outro já chega pronto o aporte cognitivo. Quando, na primeira representação ali que eu mostrei, na estática, e sim importa, né? Intermediário cognitivo, a pessoa pode ter dormido mal, pode estar no momento ruim, ela pode estar com alguma coisa que está prejudicando a percepção dela no momento, pode estar doente, pode estar alguma coisa assim. Mas quando se trata de um sistema de representações, tem mais representações envolvidas, mais fenômenos envolvidos, então é mais chance que tem disso, de as representações elas se intrometerem e quererem, né, se colocar na frente para fazer a interpretação. Então, esse é o intermediário e o outro intermediário é o sentido, tá? Envolvido com estímulo. Porque se eu estiver olhando numa coisa e só batendo no meu olho, eu vou ter uma visão menos limpa do que alguém que o sol não está pegando direto no olho, que está vindo só a luz dos objetos. Então, esses dois intermediários importam muito, né, nessa representação. E eu uso isso como... eu chamo esse modelo de modelo bingo, né? Porque é o seguinte, ó. O sentido, ele capta a representação... ela capta o estímulo ele vem vindo por essa zona aqui que eu chamo de acoplagem, representação e estímulo. E daí o cérebro vai tentar chamar uma das representações para elas responderem aquela pergunta. Então não é muito impossível você entender errado alguma coisa porque você está interpretando com a representação errada. O intermediário cognitivo e o intermediário dos sentidos, eles podem muito bem chegar ali e colocar a representação errada para aquilo. Então eu vou dar um exemplo. Um abuso de álcool pode ser lido como pela representação de doença ou pela representação de vontade. Por exemplo, tá? Não é isso também, mas é só um exemplo para facilitar o uso, uma compreensão aprofundada depois. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o modelo bingo, tá? Que eu chamei de modelo de bingo. E esse aqui é o modelo da colcha, tá? Na representologia dinâmica, vocês lembram que eu falei que anteriormente eu expliquei que a representologia referencial ela vai estudar as representações como uma série de enumerações, né? Aqui na representologia dinâmica que eu estou mostrando aqui nesse modelo, é possível estudar a interação delas, né? Exatamente a interação. Então, se eu fosse fazer só a referencial, eu falaria que existe a representação U, M, Z e R, tá?
Mas quando eu falo daí da representologia dinâmica, dessa parte aqui dinâmica, eu tenho que entender como elas estão interagindo para chegar no referente. O referente é o X. O X que quer ser definido. Cada uma dessas aqui está tentando tentando chegar nesse X. Então, a representologia dinâmica é um pouco isso, tá? Ela vai estudar a partir vocês podem ver no livro ali, com muito mais calma, como funciona toda a parte metodológica dela. Por fim, representologia elementar, que é o outro estudo que não tem modelo, tá? Esse aqui é um estudo que estuda cada um dos elementos que eu mostrei aqui, tá? Então você vai pegar um elemento aqui, escolher o que mais gosta e vai estudar ele a fundo e vai comparar com ferramentas de outras disciplinas. Então, por exemplo, em que medida o resíduo factual se equivale com memória? Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você vai lá fazer revisões bibliográficas sobre o que é memória, sobre o que é resíduo factual, e você vai conseguir contribuir diretamente com a representologia. Olha que coisa bacana, é uma ciência começando, você pode contribuir com a representologia diretamente. Então é uma ciência aberta aqui, está aberta para contribuições, para melhorias, e a minha ideia é que essas melhorias aconteçam com muito diálogo, tá? Com muito diálogo e muitos dados, certo? Então essa aqui foi a aula desse módulo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai agora para a parte de metodologia. E é isso, a gente se encontra no próximo módulo, ok? Até mais.